É a hora e a vez do Brasil. Se a gente olha o desempenho da nossa Bolsa de Valores, que chegou à casa de 178 mil pontos, um recorde histórico, a massiva entrada de dólares, que só no mês de janeiro, e nem acabou, já corresponde à metade da entrada de todos os dólares que entrou em 2025, que já tinha sido um ano bom em relação à Bolsa de Valores e ao preço do real frente ao dólar, a gente pensa que o Brasil será o país do século XXI, então, apresentando um enorme crescimento econômico. E aí, pessoal, será que é a hora e a vez do Brasil? Finalmente a gente vai deixar de ser o país da promessa, o país do século XXI, para se consolidar com uma realidade internacional? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. Como eu trouxe para vocês na introdução, os dados eles são excelentes em relação ao desempenho da nossa bolsa de valores e a variação do dólar. O dólar, não sei enquanto eu gravo para vocês, ele é muito dinâmico, claro, né? Mas deve estar na casa dos 5,28, 5,29, salvo algum grande desastre, tenha acontecido alguma grande mudança econômica no dia que eu gravo para vocês. E o Ibovespa chegou ao recorde, a marca de acima de 178 mil pontos. Para vocês terem uma noção, isso representa uma subida de 9% só no mês de janeiro, superando o Nasdaq, S&P 500, bolsas aí dos Estados Unidos e outras bolsas internacionais. A entrada de capitais da nossa bolsa, capitais estrangeiros, está na casa de 12,35 bilhões de dólares, que é 46% de toda a entrada de capitais, o saldo pelo menos, claro, né? De 2025 como um todo. Lembrando que 2025 já tinha sido um ano relativamente interessante, com o dólar se desvalorizando cerca de 10% e outros ativos também subindo, né? Vamos entender já exatamente por quê. Professor, por quê? Porque o Brasil está se consolidando como uma grande potência, tal. Então, cuidado, vamos lá, né? Cuidado com o mundo da pós-verdade, né? Eu sei que muitas vezes você gosta de ouvir as informações para referendar o seu viés político. Eu não sou um cara imparcial, porque nem existe imparcialidade na comunicação, mas eu vou tentar ser o mais justo possível, apresentando os dois lados e as coisas boas e ruins de cada um dos lados, tanto no cenário internacional como no cenário interno do Brasil. É claro que o Brasil ele apresenta alguns méritos, né? A gente não pode falar que é tudo mérito do cenário internacional. Mas, quando a gente compara, por exemplo, até o próprio desempenho muito bom da nossa bolsa de valores com outros mercados emergentes também no mesmo período, as bolsas, por exemplo, do Chile, as bolsas da Colômbia, do Peru, que são países, como o Peru, por exemplo, piores, né, entre aspas, economicamente que os nossos, eles cresceram mais. Quando a gente pega, por exemplo, outras moedas em relação ao dólar, realmente o real ele se valorizou, mas outras moedas dentro de uma cesta de moedas se valorizaram mais frente ao dólar, ou seja, isso demonstra que é muito mais o dólar caindo do que exatamente o real subindo, e claro que o real se beneficia dessa proposta. Ou seja, salvo questões internas do Brasil, eu diria que tem muito mais a ver se o Trump colocava que o seu America First promoveria um grande crescimento econômico, tanto nas relações geopolíticas como também na economia dos Estados Unidos, eu diria que não é exatamente isso que vem acontecendo, pelo menos no mercado de capitais. Essa fuga de investimentos, de novo, galera, eu não sou economista, tá? Gosto de dar meus pitacos, me interessa bastante, né? Até já comecei a fazer faculdade de economia, não concluí, um dia eu vou concluir. Sou um cara interessado, né? A gente percebe que geralmente, quando a gente tem um risco de instabilidade e tal, a gente foge para ativos que sejam considerados mais seguros. Por exemplo, o ouro e a prata. Convenhamos, galera, que esses dois ativos subiram muito. E isso parte de bancos centrais comprando, não só por agentes privados. Não só você que compra um ETF de ouro e tal, mas até por bancos centrais, enfim, que vem comprando. O que muito possivelmente gera uma desconfiança, principalmente em relação às políticas econômicas do governo Trump. Para a gente olhar as medidas que foram tomadas desde o último ano, vamos lá. Os Estados Unidos confiscaram ativos russos. Ah, professor, mas eu concordo porque a guerra Rússia e Ucrânia... Cara, não estou questionando, tá? A legitimidade ou se está certo ou não do ponto de vista moral e ético.
Estou analisando as consequências. Ah, então quer dizer que os americanos eles podem confiscar ativos em dólar. Quer dizer, então, que se, sei lá, o Brasil, por exemplo, nem estou falando que isso vai acontecer, né? Mas o Brasil, ele está, por exemplo, emitindo mais gás carbônico do que deveria. Ou então o Brasil, por exemplo, não quer ceder os minerais terras raras para os Estados Unidos. Ou o Brasil fecha uma parceria com a China, por exemplo, que é uma inimiga geopolítica dos americanos. Os Estados Unidos podem alegar que está ferindo a soberania nacional e confiscar os ativos brasileiros em dólar. Então, melhor eu diversificar um pouco minhas posições, comprar outras moedas. Isso vai gerando uma certa desconfiança, independente do mérito da questão. Tanto que a União Europeia se recusou a utilizar os ativos russos congelados para financiar os ucranianos, com a Bélgica falando isso. Ah, então quer dizer que eu vou ter que pagar tudo o ônus, porque grandes partes dos ativos estão aqui. Então os investidores vão começar a desconfiar que a Bélgica pode não ser um país confiável, que não tem uma segurança jurídica, que eu vou usar o ativo dos outros para financiar a reconstrução da Ucrânia. Entende? Então isso passa um certo que, opa, pode ser que seja perigoso deixar patrimônio numa única moeda. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos adotando sanções muito mais por questões políticas ou geopolíticas do que necessariamente econômicas, o que gera também uma desconfiança, porque deixa de ser um mérito econômico e passa a ser um mérito político. Por exemplo, de novo, sem considerar o mérito da questão. As sanções contra o Brasil por conta da prisão do Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Cara, não tem nada de econômico nisso. Ah, mas eu acho que o certo é errado. Não estou discutindo isso. Não é econômico, não é técnico isso, entende? Então, isso vai gerando uma desconfiança que o Trump se acha o imperador do planeta e é um cara muito imprevisível. Investidores não gostam de imprevisibilidade. Outro ponto, os antigos aliados estão se aliando a novos mercados, diversificando a dependência do mercado americano. Seja o Brasil, que querendo ou não, galera, conseguiu superar as sanções que foram aplicadas contra o seu próprio país. E o Trump teve que voltar atrás porque estava prejudicando o mercado americano, claro que prejudica também o Brasil, né? A União Europeia fechando acordo histórico com a Índia, a China fechando um acordo histórico com os canadenses. O mundo vai buscando alternativas, a redução da dependência dos Estados Unidos. E, claro, a possibilidade de guerras, uma imprevisibilidade em relação a isso. Então, teremos um ataque dos Estados Unidos contra o Irã, contra Cuba, contra a Venezuela, algum tipo de agressão contra a Groenlândia, uma guerra causada ali contra a Dinamarca, que é um país que faz parte da OTAN. Esse monte de imprevisibilidade vem fazendo com que os investidores tirem o seu dinheiro dos Estados Unidos e isso, claro, buscando novos mercados, até mercados um pouco mais arriscados, né, como os mercados emergentes do Brasil. Outro ponto importante, a gente percebe que talvez nesse momento matérias-primas sejam algo um pouco mais confiável. E aí o Brasil se destaca, seja com a exportação de soja, com a exportação de ferro, com a exportação de petróleo. Grande parte das empresas que estão aqui no Brasil, ligadas à Bolsa, né, são empresas ligadas ao setor do agronegócio, sejam empresas ligadas ao petróleo, ligadas à exploração de minérios. Então o Brasil também pode se beneficiar por conta dessa prevalência ou predominância ou, enfim, participação importante das commodities. Outro ponto importante, se a gente fala de entrada de dólares no Brasil, a gente não pode pensar somente na renda variável, a gente tem que pensar também na renda fixa. E a renda fixa, grande parte é limitado, né, ou delimitado pela nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, que hoje está na casa de 15%. A inflação oficial do Brasil é 4%. Então, o investidor estrangeiro, mesmo o real não sendo aquela moeda tão confiável assim, o que ele pensa? Bom, Estados Unidos está meio inconsequente, né? Deixa eu buscar aqui mercados alternativos. Nossa, olha que interessante. O Brasil, mesmo o real não seja uma moeda tão confiável assim, pô, a taxa Selic, deixar na renda fixa, está pagando 15% ao ano, desconta 4%, que é a inflação, o juros real está acima de 10% ao ano. Pô, galera, isso é sensacional. Um dos maiores, se não o maior, juros real do planeta. Então, entram dólares também baseado na nossa altíssima taxa Selic. E olha que interessante, quando o dólar cai, isso ajuda, por exemplo, o Brasil a importar produtos mais baratos, e isso tende a controlar a inflação. Se a inflação está controlada, o nosso Banco Central, o Galípolo, pode ver, opa, se a inflação está controlada, eu posso agora reduzir a taxa de juros para tentar acelerar os financiamentos, os empréstimos, enfim, e tentar acelerar o crescimento econômico do Brasil. Então, isso pode fazer com que o nosso poder de consumo aumente com a queda da Selic, já que a inflação está se controlando pela queda do dólar. Professor, entendi. Então, o Brasil é o país do século XXI, né? Calma lá, né? Que nem eu falei, vamos apresentar os dois lados aqui.
Falei para vocês no comecinho do vídeo que outros países como México, aliás, México não, né, mas a Colômbia, o Peru, por exemplo, Chile, são países que apresentaram um crescimento maior do que o Brasil. O Brasil, infelizmente, tem de fato um risco fiscal. Ou seja, o Brasil não é visto como um país confiável frente aos investidores estrangeiros e acha que o Estado pode acabar contraindo muita dívida, pode aumentar os gastos públicos, tal. Então, por mais que o cenário externo seja favorável, internamente o Brasil não apresenta toda aquela confiança. Lembrando que o Brasil também não apresenta o grau de investimento, que é como se fosse um título, né, que a gente ganha aí, por ser um país mais confiável, que vai pagar os seus recursos, que é um país que apresenta uma transparência tributária, uma confiança para os investidores estrangeiros, e isso pode reduzir também os investimentos internacionais. Professor, e o que você acha que vai acontecer? Olha, eu que não sou economista, se você juro mesmo, tá? Cara, veja o Economista, qualquer um que você mais gostar aí, tá? Canal de economia. Veja o que ele falou sobre o dólar 6 meses atrás. Eu aposto que 50% vai errar. Professor, por que 50%? Porque é chute, então 50% acertou, 50% errou, entende? Você pode tentar fazer previsões e tal. Ricardo, acho que por mais que os Estados Unidos estejam atravessando dificuldades conjunturais, o dólar ele ainda é utilizado como moeda internacional, ele ainda é utilizado como trocas, né, como reserva de mercado, reservas são dolarizadas, é o lastro internacional de grande parte das economias. Então os países eles estão tentando diversificar, claro, mas o dólar não acho que ele vai perder toda essa relevância em um prazo tão curto e acho que mesmo as atitudes do governo Trump, elas são um pouco conjunturais. A gente tem eleições, por exemplo, esse ano, eleições do midterm elections, que podem renovar a Câmara, colocar democratas na Câmara, que já vão limitar muitas ações do governo Trump. O governo Trump sai, entra outro republicano, entra outro democrata, que vai tentar retomar pontes. Não acho que os Estados Unidos vão continuar tão isolacionistas como estão agora, ameaçando o mundo inteiro se não cumprirem as suas determinações. Então Ricardo, e aliás, tá? Eu juro que não foi um vídeo só pra isso, juro mesmo. Mas até uso a Nomad pra fazer isso, né? Que é uma plataforma de compra de dólares e tal. Se você usar o meu cupom 50Ricardo, você vai ter acesso a 2% de cashback nas suas compras de dólares. Não é recomendação de investimentos. Eu uso pra viagens internacionais e tal. Acho que talvez pra mim seria um bom momento. Mas, de novo, galera, fica a seu cargo, né? Eu amo investimentos, tá? Amo economia. Eu gosto sempre comprando uma parcelinha, né? De várias moedas e tal. E acho que o dólar, ele continua sendo a moeda mais importante do planeta. E você, galera, acha que é uma coisa de curto prazo? Acha que o Brasil tem tudo para explodir como o país do século XXI? Ou é uma coisa muito mais conjuntural por culpa do governo Trump, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.